Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai responder algumas perguntas dos inscritos, voltada principalmente à relação como a gente pode iniciar os estudos de Tomás, quais são os primeiros livros, alguns livros interessantes para que a gente possa começar a desenvolver o pensamento de Tomás de uma maneira um pouco mais sistemática. De modo geral, eu acho interessante que a pessoa possa também, junto com essas indicações, ir também diretamente aos textos de Tomás, conforme o seu interesse. Se a pessoa tem interesse sobre algum tema sobre a natureza humana, a antropologia, ou a teoria do conhecimento, a noção da verdade, a questão sobre Deus ou sobre a Trindade. Quer dizer, junto com as indicações que eu vou dar aqui, seria importante que, além desses comentadores, desses introdutores ao pensamento de Tomás, seria importante que a pessoa fosse diretamente o texto de Tomás, principalmente conforme o seu interesse, se a pessoa gosta mais de ética, de moral, de metafísica. Então eu vou indicar alguns livros, até alguns livros aqui, para que a pessoa possa ter assim, um início, né, do pensamento de Tomás. Há também outras introduções também muito boas, só que aqui são algumas sugestões básicas para quem quer desenvolver esse pensamento. Antes de eu começar a mostrar os livros, tem um livro pequeno que é bem introdutório mesmo, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição, que ele está contido na revista Aknat, que é um PDF de umas 30 e poucas páginas, mais ou menos, do Paulo Faitanin, que está disponibilizado de graça no site, do link que eu vou colocar aqui embaixo, que é uma introdução sobre Tomás de Aquino, o tomismo e os tomistas de modo geral. Conta um pouco da vida de Tomás, do pensamento de alguns tomistas e faz uma espécie de mapeamento, em parte histórico também, sobre o pensamento dos tomistas, até para que a pessoa possa entender melhor qual é o desenvolvimento do pensamento de Tomás. É uma biografia bem simples, direta, né, que possa ajudar, né, e curta também, que possa ajudar o iniciante do estudo de Tomás de Aquino. Se você quiser também, quando você for ver o link dentro da revista Aknat, dá uma olhada, depois a gente vai falar um pouco mais da revista Aknat, uma revista acadêmica especializada no pensamento de Tomás de Aquino. Ela tem mais de 10 anos, então tem uma série de artigos, traduções, resenhas, tudo de graça na revista, né? Então fica à vontade para depois no link dar uma olhada melhor na revista. Depois a gente fala melhor, é uma revista que eu sou editor junto com o Roberto, né? Ele trabalha como diretor principal, eu auxilio ele, então a ideia principalmente nessa revista, enquanto uma publicação acadêmica, é também difundir o pensamento de Tomás. Então, depois disso, depois desse pequeno livro que vocês foram ver, acho que tem 30 e poucas páginas, tem alguns livros que eu acho interessante, algumas biografias, por exemplo, que possam ajudar. Uma delas é do Chesterton, né? Essa aqui é uma edição um pouco antiga, mas a Eclésia também tem uma tradução, que acho que é de mais fácil acesso. O Chesterton é um autor, para começar, porque ele é muito bom, é um ótimo escritor, né? Esse livro, especialmente essa biografia que ele faz do São Tomás, ela é interessante porque ela não tem um caráter assim exaustivo como muitas vezes um tratado da biografia de um autor, que muitas vezes a gente vai ver que tem um pouco mais no Torrell, né? Mas o Chesterton, ele é mais livre, né? Ele tem um caráter mais jornalístico e é um ótimo texto para introduzir o pensamento de Tomás, que ele começa a falar uma série de questões da vida dele e já começa a introduzir alguns temas que o próprio Tomás trata. Então, assim, uma introdução do Chesterton a Tomás de Aquino é um ótimo livro. Como eu falei, essa edição é um pouco mais antiga, mas eu não sei se você tem tão fácil acesso, né? Mas eu sei que a Eclésia também traduziu, então seria algo interessante também. Depois disso, tem mais 2 outros livros, que são livros que são introduções, mas eu digo assim, já é um pouco mais pesado, até fisicamente, né, são livros maiores, que é do Torrell. O Torrell é um ótimo autor, acho que vale muito a pena, né, ler o Torrell de modo geral. Essa daqui é uma biografia, as duas são da Loyola, né, a iniciação a Santo Tomás de Aquino, né, sua pessoa e obra. Essa aqui já é uma biografia, a gente pode chamar de uma introdução, né, mas ela já é uma introdução um pouco mais investigativa, um pouco mais detalhada da sua vida, né? Então, se você quiser algo que se foque mais sobre o pensamento de Tomás, com alguns detalhes acadêmicos sobre as suas obras, né, as datas das obras, esse texto é um texto de grande referência, né? Eu chamo de introdução porque ele, pelo menos, ele faz um mapeamento mais detalhado, né? Mas a gente pode dizer que é uma introdução um pouco mais avançada, vamos dizer assim, no pensamento de Tomás. Então ele fala basicamente sobre questões biográficas, algumas anotações, por exemplo, questões detalhadas sobre o seu estado em Paris, quando teve, quando não teve, né, algumas disputas, é bem interessante também. Esse também aqui também é dele, só que ele fala mais sobre a espiritualidade de Tomás, né? Então tem uma questão muito mais a partir
muitas vezes o Tomás é visto apenas como uma questão mais intelectual e tal, e como se houvesse uma distinção, ruptura com aspectos espirituais. E o Torrell, ele tenta um pouco, não digo desmistificar isso, né, mas tenta um pouco esclarecer mais essa posição espiritual de Thomas, nesse sentido, ele é um ótimo autor, considerando que os dois são, vamos dizer assim, um iniciante mais para um avançado, vamos dizer, desses dois, mas é sempre bom também visitar alguns passos, né? A gente não precisa também ser assim, vamos fazer estritamente iniciante, então às vezes vale essa pena dar um passo a mais para se aprofundar. Esses dois livros eu acho espetacular, né? Esse aqui, que é Uma Iniciação do Gardeux, né? Que é publicado pela Paulus, né? São dois tratados que acabaram se tornando clássicos, né, no século XX, que na verdade é um tratado só, que publicado em 2 volumes, sobre a chamada Iniciação à Filosofia de São Tomás de Aquino. Não que ele seja um tratado perfeito, né? Você pode fazer algumas críticas a essas considerações desse livro, mas o que eu gosto muito dele é que ele tem muitas referências aos próprios textos de Tomás. Então ele tem uma espécie de um resumo sobre o pensamento de Tomás, depois ele coloca diretamente algumas traduções sobre os textos de Tomás. Então isso é bem interessante, que você, ao mesmo tempo, lê um comentador ou um introdutor do pensamento de Tomás, e ao mesmo tempo vai diretamente aos textos. Isso eu acho bem importante. Então aqui ele enfatiza principalmente o aspecto filosófico. Como a gente sabe, né, a compreensão medieval, e Tomás também compartilha isso, que no pensamento dele a filosofia é uma espécie de serva ou até escrava da teologia, né? Então, assim, para você compreender bem as noções teológicas de Tomás, é sempre bom ter como base o seu pensamento filosófico. Então, a introdução ao pensamento de Tomás geralmente sempre se baseia numa compreensão de uma maneira mais direta no seu aspecto filosófico, né, no âmbito natural do seu conhecimento. Então, aqui tem questões sobre a psicologia de Tomás, no sentido sobre a concepção da alma, em Tomás no aspecto metafísico, a metafísica, né? Esse aqui, e depois tem uma introdução ao pensamento de Tomás. Esse aqui é o volume 1, a lógica e a cosmologia. Só que uma das, que a gente pode dizer, uma certa crítica a esse que é quase que um manual, vamos dizer assim, é porque, por exemplo, ele não vem aqui o aspecto da ética, né? Aí algumas pessoas falam que a ética de Tomás ela é estritamente teológica, então ela não poderia entrar numa introdução à filosofia. Aí você tem essas disputas. Então, se vocês permitem também, a minha ideia é, se vocês quiserem começar uma introdução e complementar esse pensamento desse manual, eu sugeriria, assim, se vocês permitem, assim, também um livro que eu já apresentei também, outro livro, que é sobre a ética das virtudes, um livro meu, que ele faz uma distinção em Tomás sobre aquilo que é mais próximo de uma ética filosófica em Tomás, guardando umas certas distinções em que há alguns aspectos da ética filosófica de Tomás que ele já tem uma influência direta sobre o aspecto teológico. Quer dizer, a ideia desse livro é tentar fazer uma certa distinção entre o que é próprio do âmbito filosófico para a ética de Tomás e aquilo que já é mais próprio do âmbito teológico da ética de Tomás, e poderia servir como uma certa complementariedade, né? Ainda que esse tratado tem muitas questões interessantes, né, no aspecto mais metafísico e tal, você poderia se complementar com esse aspecto mais moral, quer dizer, sobre uma introdução ao âmbito filosófico do pensamento de Tomás. Assim, eu acho que esse livro já tem bastante livros, né? Obviamente que a gente poderia depois fazer uma investigação, colocar outros livros mais detalhados, né? Até outras introduções também, mas já seria alguma forma de vocês começarem, né? Já deram alguns primeiros passos para... Eu só teria mais uma indicação, mas essa é uma indicação um pouco mais avançada, né? Que é do Etienne Gilson, que é a Introdução à Filosofia de São Tomás de Aquino. O problema desse livro é que ele é em francês, mas o bom é que ele tem pelo menos em espanhol, né? Então, se vocês tiverem acesso ao livro espanhol, né? Acho que ele foi reeditado também. Então, se vocês tiverem dificuldades com o francês, o espanhol, acho que é um acesso mais fácil. O Gilson é um ótimo autor, né? Então, ele é um autor que ele tem um caráter mais historiográfico, então eu acho interessante que ele tenta se ater principalmente aos textos de Tomás, né? Ele tenta fazer uma interpretação principalmente focada nos textos, faz algumas citações interessantes, em alguns contextos importantes, ou pelo menos faz uma referência muito importante, está bem fundamentado os seus textos. Em geral, o Gilson é muito bom, né? Então, todos os textos que vocês tiverem do Gilson, vale a pena ler, ele é bem didático, ele explica bem, né?
Mas é isso, eu deixaria esses livros como sugestão, depois vocês podem analisar, ou mesmo eu posso dar outras dicas de livros. Eu acho principalmente é importante ter essas duas bem claro. Eu acho que ler apenas uma introdução sem ler os textos propriamente de Tomás, eu já acho que é algo problemático. Então sempre que você for ler, problemático assim, eu acho que é sempre bom você buscar uma certa complementariedade entre a introdução do pensamento de Tomás de Aquino e os textos que ele mesmo escreveu. Então é sempre bom ter essa dualidade de buscar sempre algo que tenta sistematizar o autor e ler o propriamente autor, visando principalmente aqueles livros que você tem mais interesse, que eu acho que também isso é mais importante. E é isso, acho que se vocês tiverem também outras sugestões de outros livros, né, vocês podem até colocar aqui embaixo, né, eu posso também até mostrar para outros inscritos que queira conhecer outros livros. Eu coloquei talvez uns 5 ou 6. Eu acho que essa introdução pode ser interessante depois, para quem não conhece nada de Tomás, não conhece nem a vida dele, né, não conhece praticamente nenhum detalhe da sua obra, essa introdução PDF pode ser algo bem complementar, né? E é isso, tá? Então, se vocês estiverem gostando dos vídeos, curtam os vídeos e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Até mais!